Você sabia que Cuba é o único país no mundo onde carros clássicos dos anos 50 ainda fazem parte do dia a dia? É isso mesmo! Caminhar pelas ruas de Havana é como viajar no tempo, com centenas de carros antigos impecavelmente preservados circulando como se o tempo tivesse parado. Mas essa é apenas uma das muitas realidades estranhas e fascinantes de Cuba, um país que, além de sua história revolucionária, é um caldeirão de contradições, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. Se você está pensando em visitar esta ilha caribenha, prepare-se para descobrir um lugar único, onde o passado, o presente e o futuro parecem coexistir de maneira peculiar. Cuba é um dos destinos mais econômicos do Caribe, especialmente se você tiver um espírito aventureiro e se adaptar ao seu estilo de vida singular. Hospedando-se em casas particulares, uma espécie de bed and breakfast gerido por famílias locais, e comendo em paladares, restaurantes familiares, você pode experimentar a autêntica Cuba sem gastar muito dinheiro. É um país onde um autêntico mojito custa menos do que um café em Nova York e onde as paisagens tropicais vão te deixar sem fôlego, sem precisar pagar por ingressos caros. Mas antes, baixe nosso guia de viagem exclusivo no link da bio e descubra as melhores dicas para explorar o mundo. Não perca! Além disso, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade clicando no botão de se inscrever e ativando as notificações. Fique até o final deste vídeo para descobrir mais sobre este país maravilhoso. Agora sim, vamos começar nossa aventura. Lugares turísticos únicos e seu povo vibrante. Havana Velha é o coração pulsante da capital cubana, com sua arquitetura colonial colorida e, às vezes, decadente, que conta histórias de séculos passados. Passear pelo malecão ao entardecer é quase um ritual obrigatório, com a brisa do mar e a música que brota de cada esquina. Os cubanos, conhecidos por sua simpatia e carisma, estão sempre prontos para uma boa conversa, seja para compartilhar histórias da Revolução ou simplesmente falar sobre beisebol. Mas Havana não é o único lugar para explorar. Varadero, com suas praias de areia branca e águas turquesas, oferece o lado mais turístico de Cuba. Aqui, além de relaxar sob o sol caribenho, você pode praticar esportes aquáticos ou desfrutar de um jantar romântico à beira-mar. Para uma experiência mais aventureira, visite Vinales, um vale cercado por montanhas onde é cultivado o famoso tabaco cubano. Passeios a cavalo pelos campos de tabaco são uma forma incrível de se conectar com a natureza e conhecer a vida rural cubana. 2. A vida noturna e o papel das mulheres cubanas. Cuba tem uma vida noturna vibrante, repleta de música ao vivo e dança em praticamente todas as cidades. Dos ritmos sensuais da salsa ao reggaeton que ecoa nos clubes de Havana e Santiago, a música está no DNA dos cubanos. É impossível resistir à tentação de aprender alguns passos básicos, e as mulheres cubanas, com sua graça e energia, são conhecidas por serem excelentes dançarinas. As mulheres em Cuba não se destacam apenas por sua beleza, mas também por sua resiliência e espírito empreendedor. A vida em um sistema econômico restrito as levou a se tornarem inovadoras, administrando casas particulares e vendendo produtos locais em mercados comunitários. Contudo, não podemos ignorar que o turismo em Cuba deu origem a um fenômeno conhecido como gineterismo ou prostituição turística, onde algumas mulheres veem nos turistas estrangeiros uma oportunidade de melhorar suas condições de vida. Embora polêmico, esse fenômeno faz parte da realidade cubana e reflete as desigualdades econômicas que ainda persistem na ilha. 3. Realidades econômicas e a dualidade do sistema monetário. Até pouco tempo atrás, Cuba operava com duas moedas, o peso cubano, CAP, e o peso conversível, CUC, o que criava uma economia dual que podia confundir os visitantes. Embora essa estrutura tenha sido simplificada nos últimos anos, os preços ainda variam drasticamente dependendo se você compra em estabelecimentos locais ou em locais voltados para turistas. Uma refeição simples pode custar menos de $1 em um mercado local, enquanto um jantar em um restaurante turístico pode ser bem mais caro. Monumentos e legado histórico. Um dos lugares mais emblemáticos de Cuba é a Praça da Revolução em Havana, onde se erguem as icônicas imagens de Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Este lugar histórico foi testemunha dos discursos mais importantes de Fidel Castro e continua sendo um ponto de encontro para os cubanos. Em Santiago de Cuba, o cemitério de Santa Efigênia é o local de descanso de figuras históricas como José Martí e Fidel Castro, o que o torna um local de peregrinação para quem deseja aprofundar-se na história da Revolução. Contrastes sociais e resiliência cubana.
O sistema socialista de Cuba garante educação e saúde gratuitas para todos, mas a escassez de produtos básicos e a infraestrutura decadente são desafios constantes. Apesar disso, os cubanos desenvolveram uma incrível capacidade de reparar, reciclar e reutilizar quase tudo. Os carros clássicos que circulam pela ilha são um exemplo perfeito desse espírito, com motores reparados repetidamente para mantê-los funcionando. Um ambiente natural que inspira. Cuba não é só história e cultura, também é um paraíso natural. Caio Cocó e Caio Largo do Sul oferecem praias que rivalizam com as melhores do mundo, enquanto o Parque Nacional de Topes de Colantes, na região de Trinidad, convida você a explorar cachoeiras e trilhas em um ambiente de selva tropical. Os amantes da natureza encontrarão em Cuba um destino fascinante que combina praias idílicas e paisagens montanhosas. Wi-Fi em praças públicas. Um luxo compartilhado. Em Cuba, até pouco tempo atrás, ter internet em casa era um privilégio reservado a certos setores, como médicos ou acadêmicos. A maioria dos cubanos depende de pontos Wi-Fi públicos, localizados principalmente em praças ou parques, para se conectar à rede. Essas áreas se tornam uma espécie de cibercafés ao ar livre, onde as famílias se reúnem, os casais conversam por videochamada e os jovens atualizam suas redes sociais. O mais curioso é como os cubanos aproveitam esse acesso limitado. Eles baixam conteúdo completo do YouTube, séries ou músicas em pacotes offline para consumi-los mais tarde. Se você visitar essas praças, verá um mosaico de rostos iluminados pelas telas de seus telefones, compartilhando dados e senhas como se fossem segredos preciosos. A dupla realidade dos mercados cubanos, o peso e a troca. Embora o sistema de dupla moeda tenha sido reduzido, a economia cubana ainda é um mosaico de formalidade e informalidade. Nos mercados locais, além dos pesos cubanos, o escambo ainda tem um papel importante em algumas comunidades rurais. É comum que os agricultores troquem produtos como ovos, frutas ou tabaco por outros bens ou serviços. Esse sistema lembra tempos passados, mas também destaca a criatividade cubana para resolver problemas cotidianos sem depender do dinheiro. Nas cidades, mercados informais conhecidos como merolicos também são pilar para quem busca adquirir produtos difíceis de encontrar nas lojas oficiais. Há as casas de visita, hospedagens oficiais para turistas cubanos. Você sabia que os cubanos nem sempre podem se hospedar nos mesmos hotéis que os turistas estrangeiros? Por anos, o acesso a esses locais foi restrito para os locais, embora essa política tenha sido flexibilizada. Mesmo assim, muitos cubanos optam por se hospedar em casas de visita, uma rede de acomodações gerenciadas pelo governo e destinadas a turistas nacionais. Essas casas são muito mais econômicas e estão adaptadas às condições locais. O interessante é que essa segregação turística mostra as desigualdades que ainda persistem entre os locais e os visitantes internacionais. No entanto, também é uma oportunidade para conhecer como os cubanos aproveitam seu próprio país, especialmente em destinos como Varadero ou Caio Santa Maria. Uso almendrones como táxis comunitários. Uma das imagens mais icônicas de Cuba são seus carros clássicos, mas você sabia que muitos deles funcionam como táxis coletivos? Conhecidos como almendrones, esses carros são um meio de transporte essencial para os cubanos, especialmente em Havana. Os almendrones têm rotas fixas, como se fossem ônibus, e são compartilhados entre vários passageiros, o que os torna econômicos e eficientes. A experiência de viajar em um desses veículos é única. O motorista provavelmente será um mecânico experiente, pois manter essas relíquias funcionando requer habilidades quase mágicas. Além disso, o trajeto sempre inclui conversas animadas entre os passageiros, o que oferece uma janela direta para a alma cubana. Visitar Cuba é como entrar em uma máquina do tempo e descobrir um país cheio de contrastes, música e calor humano. As realidades estranhas de Cuba, como sua economia única, os carros clássicos e o fenômeno do gineterismo, são apenas peças de um quebra-cabeça cultural complexo e fascinante. As mulheres cubanas, com sua beleza e espírito inquebrantável, refletem a essência mesma de uma nação que sempre encontra formas de seguir em frente, mesmo diante da adversidade. Aqui, cada dia traz consigo uma nova lição de vida e uma oportunidade para se conectar com o autêntico. Pronto para descobrir Cuba? Prometo que será uma experiência que você nunca esquecerá. E assim chegamos ao final do vídeo. Se você nos acompanhou até aqui, agradecemos muito por assistir todo o conteúdo.
Não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal para não perder mais aventuras conhecendo o mundo. Ative as notificações para ficar atento ao conteúdo. Não se esqueça de baixar nosso guia de viagem exclusivo pelo link na bio e descubra conosco as melhores dicas para explorar o mundo. Até logo!